Olá, amigos do nosso estudo bíblico, seja muito bem-vindo para o nosso estudo de hoje. Eu estava fazendo umas contas rapidinhas aqui, são 50 versículos, né? É muito texto para tão pouco tempo. Mas, como já tenho dito outras vezes, esse estudo pretende ser um tempo de pequenos impulsos. Quero motivar, desafiar você a você ler esse texto antes mesmo de escutar essa abordagem que a gente tenta fazer, deixando alguns impulsos aqui. A maior parte desse trecho, desses 50 versos que nós temos aqui, ela está relatando um embate de Jesus com a liderança religiosa dos judeus daquele tempo, daquele período. E esse embate, ele aparece em 3 ocasiões muito claras. O verso 1 aqui do capítulo 20 já trata disso. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo e pregando as boas novas, chegaram a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Eles questionam a Jesus em função de algo que está um pouco antes, lá no verso 46 do capítulo 19, quando Jesus faz um chicote, diz a Bíblia, é o único relato bíblico, aliás, onde é dito assim que Jesus perdeu as estribeiras, e ele agride as lideranças religiosas da época por terem transformado a casa de Deus, diz ali bem claro no verso 46, em covil de ladrões. Então é por conta disso que agora a liderança religiosa coloca Jesus contra a parede e pergunta: com que autoridade você faz isso? É como que se eles dissessem: nós somos os bambambam aqui da religião. O verso 20 agora desse capítulo 20, aparece mais uma vez um pequeno trecho desse embate, onde ali aparece bem claro isso, diz ali que, pondo-se a vigiá-lo, eles, a liderança religiosa, mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Religiosamente, eles não conseguiram armar para cima de Jesus, então eles tentaram mexer com ele no quesito política, enfim, na questão da legalidade de cidadão judeu, romano, enfim, judeu aqui nesse caso. E no verso 27, mais uma vez é dito que alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão, e aí eles perguntam ali sobre algo que tem a ver com a ressurreição. Mas a pergunta deles é recheada de intenções também nada honestas. Então, isso, assim, um grosso desse texto. Eu quero fazer alguns destaques, como já dito. O primeiro desse destaque é quando a autoridade de Jesus é questionada. Jesus não se intimida, para variar, né? Ele não se intimida com a pergunta, e ele faz um contra-argumento, uma contra-pergunta, e daí ele pergunta assim para quem tinha vindo questioná-lo: o batismo de João, no caso aqui o João Batista, era coisa de homens ou era do céu, ou coisa de Deus? Respondam-me. E aí eles estavam num beco sem saída. Por quê? Porque se eles dissessem que o batismo de João era coisa simplesmente de homens, uma coisa qualquer, então eles teriam problema com o povo, porque o povo considerava o João Batista alguém da mais alta conta. E se eles dissessem que o batismo de João era coisa de Deus, eles teriam que admitir que Jesus estava fazendo a coisa certa. Por quê? Porque Jesus foi batizado pelo João. E aí eles saem pela tangente, como a gente diz. Eles dizem que não sabiam. Ou seja, no fundo eles sabiam sim. Eles só não queriam serem confrontados com todas as letras pelo Senhor Jesus. É isso e é disso que eles fugiam. O segundo texto que eu quero fazer uma pequena abordagem aqui é a partir do verso 9 deste capítulo 20.
E ali então tem a parábola dos lavradores. Algumas Bíblias dizem dos lavradores maus, mas que eles são maus é só você ler a história, ou aliás, a parábola, e você já vai perceber. Eu vou dizer simplesmente alguns detalhes da parábola, e com isso você já consegue entender ela fazendo o seu estudo particular em casa. É a parábola dos lavradores, é de uma vinha, de uma plantação de uvas ou de videiras, né? Então Israel é a vinha, é a plantação de videiras que Deus colocou nesse mundo e que Deus espera um dia colher frutos. Os lavradores desta vinha, aqueles que cuidam, são os religiosos judeus. Os mensageiros, conforme a parábola, que aparecem sempre de novo, que são enviados ali, eles representam os profetas de Deus, especialmente lembrando o Antigo Testamento. O filho do dono da vinha é o próprio Senhor Jesus, que um dia viria ou veio para tomar posse dessa vinha. Afinal de contas, a vinha era o próprio Israel, né? E finalmente aparece também a questão do castigo, porque a nação de Israel, enfim, ela não cumpriu o seu papel, e podemos dizer assim que então Deus transfere, por assim dizer, a condição de povo de Deus para a igreja cristã. A partir do verso 20, nós temos uma outra situação, é aquela onde nós já mencionamos antes, na introdução, de que eles querem armar para cima de Jesus, fazendo uso da situação sociopolítica. Eles querem jogar Jesus contra o sistema político da época, contra o sistema romano. E a pergunta é se era legítimo pagar impostos ao imperador. Porque se Jesus dissesse que não era legítimo, ele seria acusado como um insubmisso, como um insubordinado, como um rebelde, né? E aí Jesus pega uma moeda e ele então termina dizendo que deve-se dar a César, aos impostos, aquilo que é de direito, e deve-se dar a Deus aquilo que também é de direito. Com isso nós estamos dizendo que o povo de Deus é um povo de dupla cidadania. Ele cumpre as suas obrigações sociais, ele só não as cumpre em momentos muito pontuais da história, porque a Bíblia também fala de que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando por acaso se formos levados em algum momento a desobedecer ou a trair Deus, aí então nos é biblicamente permitido não obedecer homens, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, enfim, somos pessoas de dupla cidadania, devemos obediência ao Estado, Romanos 13 também fala disso, e devemos também obediência ao nosso Senhor. E uma outra abordagem ainda, a partir do verso 41, quando ali é falado sobre a situação de Davi. É um texto complexo, porque a Bíblia diz que Davi, mesmo sendo alguém da linhagem de Jesus, muito mais velho, diz ali que Davi chama Jesus de Senhor. Biologicamente e historicamente, cronologicamente, Jesus é descendente de Davi. Mas aqui no caso, a questão seria tanto quanto invertida por causa da grandeza de Davi. Então, cronologicamente, Jesus é descendente, ele vem depois de Davi. Bíblica, teologicamente, Jesus vem antes de Davi, porque Jesus é o próprio Filho de Deus e Davi depende também do Senhor Jesus. Davi também está atrelado, ou deve estar atrelado ao Senhor Jesus. Então, esse entendimento nós precisamos ter ali também. Davi, então, é filho, no sentido de... Aliás, Jesus é filho no sentido de descendente de Davi, mas esse mesmo Jesus, ele é Senhor de Davi devido à sua grandeza. O verso 45, ele coloca uma questão interessante, quando diz ali, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças. Aqui Jesus nos faz um alerta muito interessante de que o status religioso de alguém ainda não necessariamente significa que essa pessoa tenha um status divino. Eu tenho um certo temor de falar isso, não quero ser um rebelde sem causa,
mas a Bíblia está cheia, e a história também, de exemplos de pessoas que fazem mau uso de sua posição e condição religiosa. E o nosso último texto, a nossa última abordagem é do capítulo 21, a história, o relato da oferta da viúva pobre, que deu algumas pequenas migalhas de moeda, enquanto que pessoas com boa condição financeira davam ofertas generosas. O que a gente tem daqui é que Jesus não se impressiona com o volume de uma oferta, mas ele conhece o coração. Então vale muito mais para Jesus o pouquinho com o coração do que uma oferta generosa feita por alguma razão orgulhosa ou coisa parecida. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, ele conhece o coração de cada ofertante. Que Deus te abençoe.